Estudo propriamente dito, nós vamos ter uma palavra de oração, mas vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine. E o assunto hoje tem muito a ver com estes salmos que nós estamos estudando e lendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai bondoso, terno em misericórdia, suplicamos nesta hora, após lermos a Tua palavra, recitarmos versículos que falam a respeito da Tua grandeza, da Tua glória, do que o Senhor realizou em favor do Seu povo. Nós estamos agora, Senhor, diante de Ti, para que continuemos estudando, meditando e procurando aplicar, Senhor, que a Tua palavra nos ensina para a nossa vida, para a nossa alma, e nós sabemos, ó Senhor, que tudo isso só é possível se o Teu Santo Espírito fizer brilhar em nosso coração tudo aquilo que nós estudamos, aprendemos, tudo aquilo que significa para nós o firme fundamento da nossa fé, da nossa salvação. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora, dá-nos a compreensão tão necessária. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a encontrarmos o verdadeiro consolo e conforto para as nossas almas no estudo da palavra e encontrando nela a pessoa maravilhosa de Jesus, o nosso melhor amigo, o nosso irmão mais velho, aquele que se fez homem e derramou o seu sangue por nós, que viveu a nossa vida em obediência, carregando sobre si os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora. Dá-nos o entendimento que tanto precisamos. Convence, ó Senhor Deus, aqueles que ainda têm dúvidas em seus corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. As perguntas que tratam deste momento aqui do Catecismo de Heidelberg, a partir da pergunta 59 que estudamos na quarta-feira passada, elas tratam de tudo aquilo que é a base do que nós estávamos vendo ontem, que resumidamente é apresentada no Credo dos Apóstolos. E tudo aquilo que nós já vimos, encontramos na palavra, as afirmações que nós fazemos quando dizemos que cremos em um Deus Todo-Poderoso, Pai, cremos no Filho, Deus o Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor, no Espírito Santo, sua obra, na igreja, na comunhão dos santos, a ressurreição da carne, a vida eterna. Tudo isso faz sentido e tudo isso se sustenta com base na doutrina que é tratada nestas perguntas aqui que nós estamos vendo, que são as perguntas 59 a 61. Nós já vimos a 59, que ela é bem prática, porque diante de tudo que nós vemos, ou que já vimos, o catecismo chega e diz assim: e daí? Que proveito há para você que agora crê nisso, ou seja, que crê em todas essas doutrinas bíblicas, na Trindade, na obra de Cristo, na igreja verdadeira, na ressurreição, na vida eterna, na comunhão? O que tudo isso tem a ver com você? Que sentido há para você? Que proveito há? Então, a resposta à pergunta 59 que nós vimos, ela diz assim: o proveito é que em Cristo eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Aqui nós encontramos neste bloco de perguntas, onde toda a fé cristã se baseia. Nesta doutrina aqui tratada, abordada neste momento, que é a doutrina da justificação, doutrina bíblica da justificação, a igreja, tendo a compreensão correta, se mantém, ou se não compreendê-la corretamente, não permanece de pé. Notem, o proveito que há para mim e para vocês em crer no plano de Deus eterno de salvação para o seu povo, é que em Cristo, vejam só a expressão, somente em Cristo, eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Então ele dá um pontapé inicial aí para tratar com a gente sobre a doutrina da justificação. A pergunta de hoje, que é a de número 70, então ela prossegue e diz assim: como é que você é justo diante de Deus?
Se você está dizendo, respondendo, que o proveito em crer em todas essas doutrinas é que em Cristo você é justo e herdeiro da vida eterna, me explica uma coisa. Imagine você dizendo isso para uma pessoa que não crê em Deus, não crê no Evangelho, e você diz que é justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna, e ele perguntasse: e o que é ser justo diante de Deus? Ou como é que você pode ser justo diante de Deus? É a pergunta de hoje. Vejam só que resposta interessante. O catecismo então começa a responder: como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. E ele continua: embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, me imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. E aí ele conclui dizendo: se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, Ele, o Senhor, me concede isto como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. A doutrina da justificação, portanto, ela me ensina como é que eu posso me apresentar justo diante de Deus. Primeiramente afirma: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Vamos abrir em Romanos 3, vamos lá. Primeira passagem que é apontada aqui pelo Catecismo de Heidelberg. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Romanos capítulo 3, do versículo de número 21, nós vamos ler até o 28. Romanos 3, de 21 a 28. Convido vocês a lerem comigo. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, a resposta inicial que nos é dada pelo catecismo, ela é baseada fortemente na palavra de Deus, e ela nos dirige, nos direciona para um texto muito claro e muito forte a respeito do assunto, que mostra que o homem não pode ser justo diante de Deus por obras praticadas por ele. Ele não se torna justo, mas ele é declarado justo. Ele não se torna santo, mas ele é declarado santo, quando ele se apropria pela fé da justiça de Cristo. Por isso que Heidelberg começa dizendo: como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Vejam, eu disse na aula passada e vou repetir, para os que não estiveram aqui e para que todos possamos lembrar: a fé, conquanto seja salvadora, ela não é o objeto da nossa salvação. A fé é um dom, uma dádiva dada por Deus a mim, para que eu creia
no objeto, no firme fundamento da minha salvação, que é a justiça de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, tudo o que Ele fez. Então, a fé é um presente de Deus dado a mim para que eu me aproprie com confiança ilimitada no que Cristo fez na cruz em meu favor. Olhem só o que o apóstolo Paulo está dizendo aí, mas agora, versículo 21, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os judeus acreditavam que pelo cumprimento das obras da lei, eles então tinham a salvação de suas almas garantida. Porque eles faziam parte de um povo especial, porque este povo foi separado para que deste povo descendesse, viesse o Rei Jesus. Eles acreditavam que isto era suficiente para a salvação. Porque o templo estava localizado em Sião, no monte, a cidade gloriosa de Jerusalém. Eles acreditavam então que a salvação deles se baseava nestas coisas. Paulo diz: não, todos são pecadores, pecamos, quebramos a lei de Deus, todos carecemos da glória de Deus. E esta glória, ela só pode ser encontrada em Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui, quando nós tratamos sobre a doutrina da justificação, são pelo menos 4 verdades que eu gostaria de explicar para vocês, para que a gente possa dar continuidade depois sobre este estudo que nós não pretendemos esgotar hoje. Primeira observação, ou primeira verdade aqui, é que a doutrina da justificação, ela vai me ensinar que em Cristo Jesus, eu encontro a verdadeira satisfação pelos meus pecados, e enquanto eu estiver lutando, batalhando, ainda peregrinando nesta vida, eu preciso lembrar que eu sou um santo pecador. Lutero, ele ficou famoso por diversas frases ou expressões teológicas. Quando ele tratou da justiça, da doutrina da justificação, por exemplo, ele utilizou uma frase que explicava o assunto, dizendo que o cristão, ele é ao mesmo tempo santo ou justo e pecador. Por quê? Porque Deus não nos absolve com base em nossas obras. Ele não perdoa os nossos pecados com base naquilo que nós fazemos de bom. Paulo vai explicar aqui, ele vai chamar de obras da lei. Deus não nos perdoa, não nos absolve, não nos declara justos com base em nossas obras, mas porque confiamos naquele que justifica o ímpio. Vejam só, Romanos 4, versículo de número 5, especificamente, nós encontramos esta expressão aqui que utilizei, quando o apóstolo Paulo está mostrando que Abraão, ele não foi justificado por obras, mas por fé. Vejam só que interessante, ele vai dizer assim, inicialmente, a partir do versículo 1, ele diz: que pois diremos, ou que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E aí vejam só o versículo de número 5, vamos ler juntos. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Por isso que a Bíblia diz que a justificação é pela fé. Porque eu sou ao mesmo tempo santo, mas pecador. A justiça não é minha. A justiça não é própria a nós, mas Deus não me absolvendo com base em minhas obras, que são más, que por mais que eu me esforce, não satisfazem a justiça de Deus. Deus, Ele me absolve, me declara justo com base na minha fé,
que deposito naquele que justifica o pecador. Ele é quem conquistou este salário para mim, este prêmio para mim, porque o salário que eu teria garantido, que vocês teriam diante de Deus, por conta dos nossos pecados, se chama morte. Mas aí, Paulo completa lá no capítulo 6 da mesma carta, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. A segunda consideração é que diante de Deus, vocês diante de Deus, a nossa posição com Deus, ela se baseia numa justiça alheia. É uma justiça que vem de fora, não é uma justiça interior. Percebam, todo homem sem Deus, ele procura valorizar, fortalecer o seu Deus interior. Sempre ele quer valorizar o seu eu, aquilo que ele faz, aquilo que ele é, aquilo que ele tem, aquilo que ele pode. A doutrina da justificação pela fé vem e diz não. Diante de Deus, você só pode ser declarado justo se você depositar a sua fé na justiça alheia, ou seja, na justiça de outro. E aí é onde entra, de maneira maravilhosa, a explicação do catecismo. Primeiro, lembrando que eu sou santo e pecador ao mesmo tempo, diz: embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado ao todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito, nenhum merecimento próprio, ele conclui: somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Nossa posição com Deus, ela se baseia numa justiça alheia. Por que eu sou considerado hoje justo diante de Deus? Porque sou justificado por causa da justiça que não é minha, de uma justiça que não é minha, de uma justiça que não me pertence, da justiça do meu Senhor Jesus Cristo. Vejam só a referência bíblica que é utilizada aqui pelo catecismo, Romanos 4, nós já vimos. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, vejam comigo esta passagem. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo de número 17 até o versículo 19. 2 Coríntios 5, de 17 a 19. Passagem conhecida da grande maioria e que nos faz lembrar então que a minha posição, a sua posição, a nossa posição diante de Deus se baseia numa justiça alheia, uma justiça externa. Não é a nossa justiça. Vejam só, vamos ler 2 Coríntios 5, de 17 a 19. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vejam, Paulo está falando a crentes, e quando ele trata da nova vida que eles tinham em Cristo, ele conclui dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. E aí, observem bem os versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A nossa posição diante de Deus se baseia em uma justiça alheia, ou seja, uma justiça que vem de fora, a justiça que não é nossa, a justiça que é de Cristo. Tudo provém de Deus, e quem tomou a atitude, a ação de nos reconciliar com Deus foi Ele mesmo. Entendem? Então, você pode me perguntar: mas pastor, e eu não criei? E um dia eu não respondi com fé? Respondeu.
Mas veja como é que tudo se processa. Deus, ele então vai até você, vai até mim, através do ministério da reconciliação que ele confiou à sua igreja. Quando o evangelho é pregado, não se prega o nome do pastor Alain, nem dos presbíteros Kleber, Lenaldo, Jonas, Anselmo, nem dos nomes dos irmãos da igreja. Nós pregamos o evangelho de Cristo em nome de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação diz o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependam-se e encontrem em Cristo a verdadeira salvação. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o que é que acontece então quando você crê? Tudo isso que nós estamos vendo aqui. Deus toma a atitude de reconciliar-se com você. Ele faz isso por meio de Cristo. E Paulo, tratando deste assunto e associando ao ministério da reconciliação, ele vai nos lembrar em Romanos 10, 17, que esta reconciliação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não qualquer coisa, ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você responde afirmativamente, você então agora vai ter conhecimento de que tudo isso aconteceu em seu coração, porque alguém veio de fora, um ser superior, o Senhor de toda a terra, e amou você de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Ele vem e te salva, ele veio e nos salvou. Então, ele fez isso, vejam o final do versículo, vejam o versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Esse verbo aqui, ele aparece sempre associado à doutrina da justificação. Vocês conhecem melhor o verbo amputar. Quando alguém sofrendo de diabetes, por não se tratar, por sua saúde agravar, começa a ter problemas de circulação, começam as amputações. Vai o dedo mindinho, depois vai o outro dedo, daqui a pouco todos os dedos, depois o pé, depois a perna. São retiradas, amputadas partes do seu corpo. Agora, a palavra imputar significa que novamente aquela parte ela volta a ser recolocada. O pecado amputou qualquer sentimento de justiça que existisse em nós, ou que pudesse existir em nossas almas. O pecado retirou e destruiu toda a glória que o homem possuía. Glória esta abaixo de Deus, porque foi criado à imagem e semelhança do Senhor. O pecado então retira, arranca, destrói o homem. Deus então vem, reconcilia os pecadores consigo mesmo através de Cristo. E o que é que ele faz? O homem já sem justiça, perdido, inimigo, ele o torna amigo, ele o torna justo, agora imputando nele uma justiça alheia. Que justiça é essa? A justiça do seu filho. Você então é injusto, e diante de Deus você é visto como justo, não porque você está apresentando-se diante do Senhor, se apresenta diante dele com a sua justiça. Sua justiça, a Bíblia diz, é imunda, é trapo de imundícia. Mas quando Deus olha para você, que se apropriou pela fé da justiça de Cristo, que recebeu a palavra de Cristo, oferecida, anunciada pelo ministério da reconciliação, você então se encontra justo diante de Deus, pela justiça de Cristo que foi imputada a você. Então, eu ao mesmo tempo sou santo e pecador. A doutrina da justificação me lembra isso. Deus não me absolve com base em minhas obras, porque são más, mas porque eu confio naquele que justifica o pecador. A minha posição diante de Deus não se baseia na minha própria justiça, mas na justiça alheia. Eu sou justificado por causa de uma justiça que não é minha, a justiça de Cristo. Terceiro lugar, a justiça de Cristo é nossa por imputação e não por comunicação.
Eu falei e repito aqui para os irmãos, nós não somos tornados santos, nós somos declarados santos. Nós não somos transformados em justos, mas nós somos declarados justos. A justiça não é minha, a Bíblia sempre vai me lembrar, a justiça ela vem de Cristo. Então, ao mesmo tempo, ela me é imputada, e outra linguagem que nos ajuda a compreender, ela é creditada à minha conta. Eu estava perdido na bancarrota espiritual, sem condição nenhuma de prestar contas diante de Deus. A minha dívida era eterna, maior do que a dívida dos países mais devedores do mundo. Cristo vem, por sua justiça, Ele paga a minha dívida e ainda torna a minha conta espiritual diante de Deus, a minha posição diante de Deus, não mais inimigo, porém filho, adotado, recebido como filho, porque o Pai me recebe em sua casa, porque Cristo cumpriu a exigência da lei, Ele viveu perfeitamente a lei, Ele foi o meu sacrifício. Então notem, irmãos, a justiça de Cristo é nossa por imputação, é um crédito celestial, gracioso, nunca por comunicação. Eu não me torno justo, eu sou declarado justo. Eu caminho nesta terra e ao mesmo tempo sendo santo e pecador, pela palavra, pelo ensino, pela promessa. Eu lembro que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Eu não tinha direito a nada. Deus criou o mundo e entregou nas mãos do Cristo, seu Filho, Colossenses 1. Cristo é o dono de tudo, mas Ele é tão maravilhoso que me fez herdeiro, e eu posso usufruir da criação, eu posso usufruir daquilo que pertence ao seu reino. Deus olha para mim, Alain, pecador, miserável, caminhando pelas ruas, e quando Ele olha para mim, Ele sabe que eu sou pecador, que eu quebro os seus mandamentos, que eu tenho um coração inclinado para o mal, mas Ele então me restaura à semelhança do seu Filho, e quando Ele olha para mim, quando Ele olha para todo aquele que crê em Jesus, Ele não vê a minha injustiça, as minhas roupas que são inadequadas, os meus trapos que são imundos, as minhas obras. Ele olha para mim e vê a justiça de Cristo. Já perceberam que no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, a linguagem sempre da visão celestial é dos crentes se apresentando com vestes alvas, limpas, semelhantes às vestes de Jesus? Não são as nossas roupas. Por melhores que sejam, elas não seriam suficientes. Mas vocês lembram também que quando o Apocalipse retrata essas vestes que nós temos, e essas vestes já são usadas por nós, espirituais, ele faz menção que as de Cristo, elas são manchadas de sangue, nos fazendo lembrar que aquelas vestes limpas que Ele nos deu, de pureza espiritual, elas tiveram um preço, elas foram conquistadas por Ele, e nos foram dadas por graça. Finalmente, nós somos justificados pela fé somente. Essa é uma verdade também muito importante a respeito da doutrina da justificação. Eu preciso aqui lembrar para vocês, irmãos, que a Igreja Católica, ela ensina a justificação pela fé. A Igreja Católica Romana, ela não tem problemas com a justificação pela fé. Sabe qual é o problema dela? É com a palavra somente. Esse somente aí é que causou todo o rebuliço no século XVI e ainda hoje faz com que a Igreja de Roma não retire os anátemas contra aqueles que dizem só a justiça de Cristo salva. Eles dizem que o homem, o fiel, é justificado pela fé, mas não somente pela fé, pelos santos, pela intercessão deles, pelas suas obras, por aquilo que podem fazer. A fé bíblica vem e diz, não, somente Jesus. Heidelberg aqui é muito claro, somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que essas três verdades aqui, elas são fundamentais para nos fazer lembrar
o que é a doutrina da justificação, o que ela significa para a gente, mas na próxima quarta-feira eu vou continuar, explicar um pouco mais, trazer mais alguns detalhes e outras referências bíblicas que vão nos mostrar toda a beleza desta doutrina. Na realidade, eu concluo lembrando o que falei introdutoriamente, uma igreja só se mantém de pé se ela tem uma compreensão clara, exata do que é a doutrina da justificação. Se ela não entende a doutrina da justificação, ela cai, ela entra em apostasia. E existem muitas igrejas hoje, não somente a de Roma, que ensinam um evangelho que é distorcido e que ensina que o homem deve fazer outras coisas mais. E aí entram campanhas, entra correntes, entra tanta coisa que ignora o que a própria palavra diz de uma maneira muito simples. É somente pela fé. O justo diante de Deus, diz Abacuque, viverá para todo sempre pela fé. É assim que nós vamos nos apresentar diante de Deus, somente pela fé. Mas quarta-feira que vem a gente prossegue. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra santa, Tua palavra que nos mostra como é que podemos nos encontrar justos diante do Senhor, somente pela verdadeira fé em Jesus, somente crendo em Sua obra gloriosa, confiando nele inteiramente e somente nele para a nossa salvação. Nós te louvamos, ó Senhor, porque esta justiça, ela não é nossa, e por isso nós temos a garantia de termos recebido por imputação uma justiça perfeita, que não é nossa, é de Cristo. O que faz com que a nossa posição diante do Senhor se baseie nesta maravilhosa verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para a nossa justiça, para a nossa justificação. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que veio ao mundo para salvar o seu povo. Ajuda-nos a vivermos somente pela fé, Senhor, não buscando qualquer outro elemento para que a nossa salvação seja garantida, uma vez que ela já está garantida em Cristo Jesus. Que possamos viver uma vida santa, de boas obras, de gratidão, de serviço, mas pela fé. Lembrando que a razão da nossa fé é Cristo. A sua obra é o fundamento da nossa salvação. É esta verdade que nós devemos pregar. O ministério da reconciliação, para que os homens ouçam, creiam em Jesus Cristo e, arrependidos de seus pecados, recebendo-o pela fé, sejam salvos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos consolados com estas palavras. Palavras de vida, que nos lembram que a nossa salvação não depende de nós mesmos, porque ai de nós, Senhor, que somos pecadores, estaríamos perdidos se não fosse a gloriosa obra salvadora de Jesus Cristo. Nós oramos assim, muito felizes, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.